Começando mais um 4 Quartos, somos 4 quartos, cada um no seu quarto. Para você que ainda não nos conhece, olha, toda semana a gente se reúne aqui na Coluna do Garrone, sempre com 4 pessoas de diferentes cidades, e esse elenco também muda toda semana, e a gente fala basicamente sobre tudo. Cada um traz um tema e os outros opinam e dão pitaco, e por aí vai, não é isso, Ana? Exatamente. Isso aí. Ana de Nova York, qual que é o teu tema? Então, hoje eu vou falar sobre a série Schitt's Creek, né, que foi a queridinha dos Emmys desse ano, e o que ela ensina a gente, né, sobre transformar uma situação péssima em algo tolerável, sem perder a ternura jamais. Acho que bem atual, né? Ô Chico, do Rio de Janeiro, o que você traz? A pauta é meio complicada, eu falo sobre depressão. Ok, vamos falar sobre depressão e Mariana Quintanilha de Los Angeles. A Mariana é a pessoa mais plena do programa, não sei se vocês viram um comentário lá assim, eu adoro ouvir a Mariana, ela é tão plena. Ai, gente. O que você traz dessa tua plenitude, Mariana? A minha plenitude na base de corretivos, como vocês acabaram de perceber. Hoje eu vou falar sobre a presença latina nos Estados Unidos, porque setembro é o mês da herança latina, herança hispânica, que eles chamam aqui nos Estados Unidos. Então, já estava querendo falar sobre esse tema há um tempo, eu vou aproveitar esse mês para trazer aqui para a gente falar. Legal. E eu aqui de Bogotá vou falar sobre cristofobia, liberdade religiosa e liberdade de expressão, que está tudo junto, misturado, atravessado, enviesado, enfim. Viu como os temas são diversos? Então, para a gente começar, só falta a vinheta. Roda aí. Mariana, nós, como você falou, a gente está no mês da herança hispânica nos Estados Unidos, e esse é um grupo que cresce exponencialmente, né? Aí no país onde você e a Ana vivem. Estima-se que até 2060 vão ser mais de 130 milhões de pessoas, ou seja, 1 a cada 3 estadunidenses. Gente pra caramba. Para um país que ainda mostra resistência tão visível para se livrar do racismo estrutural e também violento, né, contra os negros, como que é essa questão dos latinos aí? Bom, essa questão é uma questão intensa, né? Mas deixa eu voltar um passinho para trás, até para a gente pensar junto na definição de latino. Porque eu fiquei muito curiosa quando me mudei para Los Angeles, com a percepção de que eu sou latina e também da percepção de que tem muito latino aqui. E o que é latino? Latino ou hispânico, eles usam aqui quase como se fossem sinônimos, mas existe uma pequena diferença. Hispânico é quem vem das Américas Central, do Sul, etc., países de origem hispânica, né, que falam a língua espanhola, e até é discutido se Espanha entra nesse grupo ou não. E latinos são pessoas da América Latina como um todo. E aí isso fica de fora. Os hispânicos excluem Brasil e Haiti, né, que não falam espanhol. E uma coisa muito louca é que, assim, hispânico entra aqui quase como se fosse uma raça, sabe? Porque quando você olha, até no censo você responde se você é branco, ou seja, caucasiano, se você é negro, afrodescendente, se você é asiático ou se você é latino. Só que latino não é nem uma raça, né? Latino é uma etnia. E estamos nós aqui como as 2 mulheres morando nos Estados Unidos latinas, uma branca e uma negra. Então, latino pode ser asiático, latino pode ser judeu, latino pode ser católico, então é muito mais uma origem e uma cultura do que uma raça. Mas, enfim, assumindo que latinos são pessoas que vêm de outras partes das Américas do Sul e Central para os Estados Unidos, o que a gente vem vendo? A gente vem vendo que essa é uma população que cresce pra caramba. Solta aí, Nelsinho, o gráfico, assim. Vem crescendo exponencialmente, como você falou, sabe, Diego? Assim, nos anos 2000, ou seja, 20 anos, eram 35 milhões, e agora já estamos em 60 milhões aqui, né? No último número de 2019 são 60 milhões de pessoas. Cresce muito porque também, por um bom tempo, se tinha uma taxa de natalidade um pouco acima da média dos Estados Unidos, então crescia bastante. Mas, assim, dos anos 60 para cá, uma população cresceu 6 vezes, é muita coisa. E aí aqui, em geral, como você vê os latinos fazendo subempregos,
Gente, eu vou precisar dar um pause, porque minha gata tá alucinada aqui. Posso? Não edita não, gente. Deixa isso aí, ué. Essa é pandemia. Também acho que tem que, acho que tem que deixar. Eu, Não. eu acho, eu acho interessante que o presidente Trump ele disse que ele está super confiante que ele vai ter os votos dos latinos nas próximas eleições, né? Olha, Diogo, mas tem uma chance muito grande dele Ah, Ai, é? meu Deus. tem uma chance muito grande dele ter o voto latino e o hispânico. Faz isso não. Porque eu imagino que a maioria dos hispânicos que estão aí são mexicanos, né? Não, E aí teve. Não? não. Tem muito, tem mexicano, tem muito cubano. Tem o pessoal do República Islands, né? Dominicana, Que é né? tipo o Caribe ali, tal. É. E assim, agora, o grande problema. Bem, vamos deixar a Mariana continuar, que a Deixa gata. eu voltar. Deixa a Mariana voltar. Tá. Deixa eu voltar. E aí, assim, e por que eu fiquei tão surpresa? Solta aí outro gráfico falando das metrópoles, né? Assim, que assim, em Los Angeles, 50 quase por cento da população é de latino, gente, 48%. Vocês veem aí no gráfico, 6 milhões de pessoas aqui são latinas, é uma cidade de 10, 12 milhões de pessoas. Então, assim, é muita gente. Isso me impressionou muito, porque em algumas coisas aqui eu quase me sinto no Brasil, sabe? Eu vou dar a cena clássica, eu vou no parquinho com os meus filhos, tem um monte de babá, todas latinas cuidando de crianças brancas. E eu fico até me perguntando o quanto a presença latina aqui não deixou. Aí eu estou falando de Los Angeles especificamente. Acho que quando você vai para Nova York, para Chicago, para outras cidades que eu, né, que tenho amigos que moram, já é uma outra realidade. Mas aqui em Los Angeles eu sinto que é quase como o serviço doméstico fosse quase tão acessível quanto é no Brasil. Então, você vê, é muito comum as famílias terem babás e terem pessoas mais frequentes cuidando da casa, que quando eu ando no fim da tarde, eu buscar as crianças na escola, eu vejo todas as latinas e latinos saindo das casas, jardineiros, os pedreiros e etc. Então, é muito evidente, assim. E a maioria dessas pessoas ainda tem trabalhos que a gente chama de subempregos. Não subempregos porque são trabalhos menores, mas porque pagam muito mal e não tem nem reconhecimento. Solta aí o último gráfico, Nelson, por favor. E esse, para mim, é o mais... Tô aqui toda metida, né? Me sentindo o Fred. É porque o Fred não está aqui hoje, está Fred tá representando. Esses gráficos até labradores conseguem ler, mas beleza, vou bancar inteligente aqui com esses gráficos. Olha que loucura, assim, esse grau de escolaridade entre os hispânicos nos Estados Unidos. Então, quando você vê a última barrinha lá, All Americans, né? Os americanos, no geral, 40% tem o high school, pelo menos até o high school, porque aqui acho que o nível de escolaridade é diferente, então não tem primeiro grau, segundo, né, ensino fundamental, ensino médio, acho que é até high school, que é ensino médio. Então, 40% dos americanos tem ensino médio completo, né? Até ensino médio. Aí, quando vocês veem aí na primeira barrinha todos os hispânicos que eles chamam, 60%, né? Já é muito maior. Agora, olha os hispânicos nascidos fora dos Estados Unidos. 70% tem só até high school. E nisso tem a galera que parou antes, né? E aí, quando você vê a geração seguinte, que já nasceu aqui, que eles chamam de primeira geração, aí já o nível de escolaridade já aumenta. Mas o que está acontecendo hoje? Lembra quando no Brasil a classe C começou a chamar a atenção das indústrias, do entretenimento? É um pouco isso que eu sinto acontecendo com os latinos aqui. Então, você está começando a ver a indústria do entretenimento ficar mais, não é mais voltada, mas mais sensível a esse público, até as próprias campanhas políticas, né? Os latinos, gente, são 32 milhões de latinos que votam nos Estados Unidos, é muita gente. Mas eu não sei se é cultural ou se é porque eles têm muita preocupação na cabeça. Existem algumas hipóteses que eu estava lendo, né? Se ela é preocupada em sobreviver e não em votar em política. Mas é uma população que vota muito pouco. Então, as campanhas políticas nunca se preocuparam muito em mobilizar essa base eleitoral, né? Então, eu acho que agora vai começar esse processo. Então, o que está acontecendo? Esses hispânicos e latinos que chegaram aqui nos Estados Unidos estão começando a ter filhos e netos. E essas pessoas, né, que antes eram pouco escolarizadas, estão se escolarizando. Então, o grau de escolaridade de pessoas que finalizaram a faculdade de 2010 para 2020 aumentou muito, tipo quase 40%. Isso, eu acho que só vai aumentar mais. Então, o que eu vejo acontecer
e que eu fico pensando, o que será que significa no futuro? Será que os americanos, qual será a influência dos latinos na cultura como um todo? Será que vai ser uma cultura um pouco mais quente, acolhedora, porque os latinos, na média, são mais assim? Será que essa coisa de sair de casa aos 18 anos, e são piras minhas, tá? Essa coisa americana de sair de casa aos 18 anos, que é totalmente diferente dos latinos, vai ser quebrada? Quais são os hábitos e tradições que, ao longo do tempo, podem ser... Eu não vou dizer quebrado, porque quebrado é muito forte, mas influenciados pelos latinos. Enfim, eu tenho pensado muito nisso como latina aqui, e acho que é legal também poder discutir isso com a Ana, porque Nova York é totalmente diferente, né? Uma cidade muito mais global. Acho que Los Angeles tem muita gente de fora por causa da indústria de entretenimento, mas só lembrando, Los Angeles eu estou a 2 horas e meia de carro do México, e a Califórnia inteira era território mexicano, até 1848. Então, assim, os mexicanos que viraram aqui ganharam cidadania. Mas é isso, gente, era esse meu tema, essas reflexões que eu venho tendo há um tempo que eu queria dividir com vocês para a gente poder conversar. Só para continuar o que a Ana estava dizendo, porque quando você foi tirar a gata, a gente falou que o presidente Trump ele está bastante confiante de que ele vai ter uma boa fatia dos votos dessa galera que você mencionou, né? E eu achei que não, mas a Ana já comentou que é bem provável. É provável, sabe por quê? Porque pensa aquele cara que veio para cá e conseguiu o green card. Ele quer ser protegido, ele não quer ameaças ao que ele conquistou. E é isso que o Trump promete, sem contar com a questão econômica, né? Pensando que são pessoas tão vulneráveis economicamente. Quando vem alguém com tanta segurança dizendo que vai resolver a economia, os caras respiram fundo também. Não, mas Mari, você tem uma pessoa como Trump que fala que vai construir um muro na fronteira para não deixar com que os mexicanos, né? Quando tem o caso do o furacão Maria, por exemplo, né, em Porto Rico, que destruiu Porto Rico, deixou a ilha inteira sem luz, sem energia durante, sei lá, acho que foi um mês, talvez mais, não sei. Quando você vê o que está acontecendo agora, semana passada, notícia da semana passada das esterectomias nas mulheres nos centros de detenção dos imigrantes. Então, assim, e também a questão dessa relação de guerra, em pé de guerra, do Trump com o governo venezuelano. Então, assim, eu não entendo como que o voto latino e o voto hispânico está sendo, como é que se fala? Cooptado. Obrigada. Translate. Cooptado pelo governo do Trump, entende? Eu concordo dessa mesma agonia, Ana. Eu só tento não julgar as pessoas, porque, assim, eu tô falando de uma galera que... Fala, Chico. Não, é só na fila. Vai, pode falar. Não. É que eu concordo super. Eu tenho essa mesma angústia, essa mesma raiva. Eu falo, como pode, sabe, assim... Mas, ao mesmo tempo, fico tentando me colocar no lugar das outras pessoas e tentar ter o mínimo de empatia de entender só o porquê. Agora que você está coberta de razão, o cara é um louco, assim, ele odeia latino mesmo. E aí o problema dos latinos é quando eles começarem a ter os empregos bons, porque enquanto eles estão lavando prato, tá tudo bem. Quando eles estiverem se formando na faculdade, bilíngues, porque quase todo latino aqui é bilíngue, porque eles usam muito a língua como preservação de cultura. Quando esses caras bilíngues que sabem lidar com crise chegarem para disputar emprego, aí que ferrou, entendeu? Mas essa que é a grande questão. O Make America Great Again é tipo assim, essa galera tá entrando e não dá. Não dá porque eles estão tirando emprego de americano. Quando, na verdade, não está tirando emprego coisa nenhuma, porque duvido que você tenha americano querendo limpar banheiro, limpar casa, cuidar de criança. Não faz. Desculpa. Quem faz o trabalho pesado aqui são os latinos, são os hispânicos, como antes eram os negros na época da escravidão. Mas, assim, uma coisa que você falou que eu queria jogar uma coisinha é a questão da diferença entre os dois termos, né? O hispânico e o latino. Uhum. Eu faço parte de um coletivo aqui de arte que é só artista Latinx. E aí que está a questão, tipo, o pessoal não está mais aceitando o termo hispânico ou latino.
porque eles não se sentem incluídos, eles não se sentem representados e até por conta desse preconceito mesmo contra os hispânicos e os latinos. Então, o que surgiu agora, é um termo recente, é o termo Latinx, que também é um termo que é inclusivo de LGBTQI, enfim, só jogando isso aí. Não, eu acho maravilhoso. E esse é um termo ainda pouco reconhecido pela própria comunidade, né? Mas acho que só vai crescer. Eu acho que o que você estava querendo dizer, né? Oi, Chico, manda bala. Não, só dizer que eu não conhecia esse termo. Vou ter que estudar. Eu também não conhecia, mas eu acho que o que a Mariana estava querendo dizer é que assim, as pessoas vão para lá em busca do sonho americano, e aí existe uma parcela que acaba podendo optar pelo Trump por continuar, teoricamente, com esse sonho americano, né? Mas esse é o ponto que eu queria falar, exatamente. Quando eu levantei a mão, eu concordo com o Diogo. Acho que o detalhe é o seguinte, cara, aí volta no Paulo Freire, o oprimido, o opressor, a pedagogia do oprimido. Quando o cara que sai lá de baixo, ele toma um lugar hierárquico, ele quer manter o seu privilégio hierárquico. Então ele vai tentar manter isso, porque ele não foi educadamente ele foi educado politicamente e socialmente para pensar no todo. Essa ideia liberal individual racionalista foi para pensar ele conquistar alguma coisa. Então quando ele conquistar, ele não quer perder mais isso. Então isso é uma das 500 explicações do voto latino ir para o Trump. O voto latino dessas pessoas que conseguiram alguma coisa que vieram de lugar nenhum. Não, mas também tem a questão... Também tem muito uma questão do que está acontecendo agora aqui, com os protestos do Black Lives Matter, com as questões de remover o financiamento à polícia, né, com o Defund the Police. Muitos latinos, principalmente nos estados que são considerados swing states, que são os estados aqui onde cada voto conta, porque esse sistema eleitoral nos Estados Unidos é louco, então tem alguns... Nem sei explicar, desculpa, gente, muito complexo. Mas, então, por conta de uma concentração de latinos e hispânicos na Flórida, na Califórnia, em alguns outros estados que são swing states, eles estão muito preocupados com a questão dessa divisão, né, desse political divide, essa divisão entre ideologias, e com medo que os Estados Unidos venha a se tornar algo como o país de onde eles vieram, tipo Venezuela, né? Entendeu? Então, essa é o Cuba. Então, há uma rejeição coisa, Make America do passado Great. histórico. Né? Desculpa, vai, Chico. Desculpa, só que há uma rejeição do passado histórico. A pessoa esquece de onde ela veio. E ela chegou a um certo lugar, ela não quer mais voltar para aquilo. Então, ela vai evitar, inclusive, que outras pessoas possam vir a interpelar esse lugar que elas chegaram, né? E tem uma coisa no discurso do Make America Great Again, só o último ponto aqui, Diogo, prometo, que os brancos, em algumas décadas, vão ser um minority majority, né, que se chama. Ou seja, eles vão ser a maioria porque estão no poder e detêm todo o sistema, mas eles vão ser a minoria democraticamente falando. E isso deixa os caras enlouquecidos, né? Imagina. Você falou uma questão da cultura que me chamou a atenção, porque assim, eu estava lendo que pela primeira vez adolescentes com menos de 16 anos nos Estados Unidos, a maioria é não branca e hispânica. E aí eu me pergunto, será que eles vão contagiar a cultura norte-americana ou eles vão ser contagiados pela cultura norte-americana? Eu acho que vai ter um balanço ali, né? Eu adoro pesquisar meme, né? E tem uns memes sobre mães latinas que são maravilhosos. Depois vocês pesquisem também. Tem um que é do TikTok, que a pessoa enche o copo d'água até o copo transbordar na frente da mãe. Aí a reação das mães brancas, what you doing? What's your problem? Das mães latinas, jogam coisas, gritam. É muito maravilhoso. Então, assim, a criação é diferente, né? Talvez eu esteja sendo generalista aqui, mas sei lá, pela minha experiência é assim. Tem um filme Babel que mostra bem isso. Maravilhoso. É maravilhoso, né? Que mostra um casal ali que tem uma empregada do México e aí a empregada meio que mostra um pouquinho da cultura dela para as crianças, é bem legal. Mas eu estava lendo uma reportagem ainda no teu tema, Mari. Diogo, desculpa. Diogo, só um minuto. Claro. Tem
filme também, que eu esqueci o nome exatamente, do tipo, o dia que os mexicanos somem, alguma coisa assim. E aí, o que acontece no filme é que, assim, como os mexicanos somem, desaparecem, os americanos não sabem o que fazer. Então, não sabem lavar um banheiro, não sabem cortar uma grama, não sabem fazer nada. É sensacional. Eu vou lembrar o nome do filme e peço pro Nelson depois colocar lá no negócio. Mas é sensacional o filme, que é uma ficção, realmente. Eles somem. E aí, quem é que vai lá para pegar o lixo, né? O pessoal pega o lixo. Quem é que vai servir no McDonald's? Genial. Acabou. É muito bom esse filme. Genial. Vou lembrar o nome. Genial. Eu estava lendo uma entrevista, até faz umas semanas já essa entrevista, na época, eles entrevistaram uma brasileira, é latina, né? Que mora nos Estados Unidos, em Massachusetts, e ela tem 47 anos e ela é faxineira. E ela pegou a Covid dos chefes, porque ela foi obrigada a trabalhar. Brasil, né? Foi assim. O primeiro caso de Covid de morte foi aqui. Foi assim. Uma empregada doméstica que pegou de uma mulher que veio da Itália, né? E aí, resumo da ópera, a história é longa, mas assim, ficou comprovado igual no Brasil, né? Então, as pessoas que mais morrem nos Estados Unidos são nas cidades onde tem mais latinos e hispânicos, são onde há mais morte por pessoas de Covid. Ou seja, é um reflexo do que acontece no Brasil também. Não. Que onde mais pobres morrem, não? Não. Aqui, quem mais morre são negros, seguido de latino e hispânico. Mas a população negra aqui é que sofre mais. E sofre mais por quê? Porque não tem acesso a Medicare, não tem acesso a coisas básicas e ainda assim tem que trabalhar e são, como é que se diz? Trabalhadores essenciais. Sim, então, trabalhos essenciais. É que acontece também que os latinos também. É que hispânicos latinos, muitas vezes também o número é difícil de entender porque eles não vão procurar acesso porque tem medo de ser deportados, né? Sim. Então, enfim, mas são todos números horrorosos. De qualquer forma, negros e latinos são os que mais sofrem. Quem vem primeiro... Isso que eu ia falar. Não, até porque tem muito latino negro, né? Não, e uma coisa engraçada, interessante... E o resto que... Não, que só o que falar, os brancos na pirâmide e o resto é resto, né? É isso. E uma coisa interessante também sobre essa questão do... Só para terminar, Diogo, ajuda. Não, manda bala. É que no censo você pode falar, né? Você é hispânico-latino ou de origem espanhola? Não sou hispânico, né? Sou latino, sou mexicano, sou não sei o quê. Agora, quem veio realmente primeira geração, não, nem primeira geração, quem foi imigrante, declara, sou hispânico, sou latino. Agora, os filhos dessa geração já não estão querendo se auto-identificar como hispânicos e latinos. Já querendo, sabe? Então, assim... E muitos estão escondendo o espanhol, com vergonha. Nossa. Exato. Então, assim, quando você vai computar quais são os dados de fato, até isso é complicado. Foda. Ana, vamos passar para o teu tema? Vamos. O prêmio... Gostosinho. Vai nessa. Eu tô na dúvida. Não sei se esse tema da Ana é tão leve, não, viu? O prêmio M, que escolhe os destaques da... Nada é bem leve da Ana. Desculpa. Exatamente. O prêmio o M, que escolhe os destaques da TV dos Estados Unidos, revelou essa semana os vencedores. E na categoria série cômica, deu zebra, né, gente? E automaticamente catapultou aí um trabalho e virou a série queridinha do momento. Mais ou menos isso? Sim. Então, não, eu escolhi esse tema porque depois do discurso patético do Bolsonaro, né? Patético, vergonhoso e mentiroso, diga-se de passagem. Governo não, na Assembleia da ONU. Foi mal, Eu resolvi que eu precisava, né, pensar em algo light, porque, pelo amor de Deus. Então, o nome da série é Schitt's Creek, que faz uma brincadeira com um xingamento, né, com a palavra shit, mas ela conta com a Catherine O'Hara, que é a mãe do Kevin do Esqueceram de Mim, maravilhoso. Que é maravilhosa. Então, assim, na realidade, o que me interessou nessa série é como essa família, porque é uma família uma família de ultramilhardários que perdem tudo, por conta de uma fraude do contador, enfim, eles têm que se mudar
para a cidade de Schitt's Creek, que foi, na realidade, comprada pelo patriarca como uma piada ali, sabe? Tipo, vou comprar a cidade, para meio que brincar com o filho. Enfim, e aí eles têm que se mudar para essa cidade. A cidade é péssima, não tem nada a ver com o que eles estão acostumados. Então, assim, essa coisa da resiliência, né, da perda total de privacidade e do luxo, perda do luxo que eles estão acostumados, que é uma coisa, né? Eu achei super interessante de mencionar, porque essa questão de ter que reaprender a ter uma vida mais normal, né? Mas que, na realidade normal, a vida deles nunca teve nada, porque eles são todos excêntricos, eles são todos dramáticos, e eles são todos super flamboyantes. E, assim, não é à toa que essa série ganhou uma super visibilidade agora na época da pandemia, porque... Desculpa. Ganhou todas as categorias, porque, basicamente, a gente está se relacionando com a situação daquela família, que está presa em 2 quartos de motel que são unidos por uma porta, tendo que conviver ali com as situações mais absurdas. Enfim. E eu ando pensando muito sobre o poder de comédias, né, do riso, de conseguir transformar situações tristes, trágicas, deploráveis, enfim, em algo melhor. Então, assim, tô tentando ser otimista, né? Rir é o melhor remédio. Né? O brasileiro e a cultura do meme, por exemplo, né? A gente reina nesse assunto. Mas, enfim, eu vou jogar minha pergunta, mas depois eu quero falar uma coisa que... A minha pergunta é a seguinte. No meio de uma iminência de guerra civil, uma próxima guerra fria, possivelmente, entre Estados Unidos e China, extermínio por conta de ou um vírus ou as forças da natureza que estão queimando tudo, será que rir é realmente remédio ou é um ópio? Aí eu vou fazer uma parada aqui, porque tá todo mundo brincando comigo hoje, dizendo o tema é levinho e tal. E é engraçado, porque hoje tudo que eu queria era falar sobre um tema levinho e defender a ideia de que rir é o melhor remédio, é assim que a gente vai conseguir sair disso, que a comédia é maravilhoso para momentos de desesperos, né? É um ato de resistência, enfim. Mas é muito hipócrita hoje em não falar sobre algo que me deixou com pesar, que eu acho que nem o corretivo está ajudando. Que hoje a corte americana não condenou os assassinos da Breonna Taylor, né? E, enfim, eu vou jogar para vocês, porque hoje o meu otimismo está mancando, ele está caído no chão e ele está se arrastando. Está baixo. Só para eu explicar para o pessoal que não acompanhou a história, a Breonna Taylor foi uma mulher negra, né, de 26 anos, morta por agentes de segurança dentro do apartamento onde ela morava com o namorado, durante uma ação de busca de drogas. Bom, a polícia não encontrou nenhum entorpecente na casa dela, naquela ocasião, né? E de acordo com a mãe da Breonna, a polícia obteve uma ordem para entrar sem aviso no apartamento onde a jovem e o namorado estavam, para fazer essa apreensão de possíveis drogas que nunca encontraram, né? O namorado dela, assustado, e ele achou que se tratava de uma invasão de ladrões, etc., ele atirou nos policiais. E os policiais revidaram, e foi aí onde a Breonna morreu. Só para alertar que essa arma usada pelo namorado estava numa situação regular. E segundo o namorado, a polícia não chamou os serviços de emergência após balear a Breonna, que acabou morrendo. Se não me engano, isso aconteceu em março, tô correto? Sim, antes do verão. Foi antes da pandemia, antes do lockdown, não foi, Aninha? Estou perdida já no tempo. Olha, e aí é uma loucura. Bem ali. Já, não, foi tipo bem na virada. Beleza. E aí é uma loucura porque, assim, na entrega do Emmy, né, acompanhando já o assunto que você estava falando, tinha várias artistas indicadas
com camisetas ou com a foto da Breonna ou com o nome dela, até como já sabendo que essa decisão ia rolar e como uma pressão, né? Uma pressão ali social. Mas não rolou. Na semana passada, só para complementar esse tema, eu falei sobre a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Quando você se sente injustiçado por alguma decisão que a justiça do teu país concedeu, você pode acessar a Comissão e a Corte Interamericana. Os Estados Unidos, claro, eles não fazem parte do Pacto de São José, que regulamenta a comissão. Mas, mesmo não ratificado isso, eles estão sujeitos a decisões da Corte e da Comissão. Existem decisões da Comissão que julgaram os Estados Unidos. Então, eu acho que existe precedente para esse caso, possivelmente, provavelmente eles vão recorrer, né? A família vai recorrer, etc. E se realmente perder, eles poderiam acessar a comissão. Diogo, mas assim, o que incomoda, eu acho que a grande dor é que não tem tempo. Sabe que eu sou a pessoa, eu sou que nem o coelhinho daquela Alice, sabe? Que fica marcando o tempo. Não tem tempo. A gente está aqui prestes a ter uma eleição histórica entre um maluco e um cara que não deveria ser ele, de acordo, assim, na minha opinião, deveria ter sido um outro candidato democrata. Eu sou total Bernie, sorry. Mas assim, não sou, porque, enfim. Mas. Não, também. Oi? Não, também sou Bernie. Mas enfim, então assim, a gente está num momento histórico decisivo para o futuro não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, porque o que acontece aqui acaba ditando o que vai acontecer no resto do mundo inteiro, e essa é uma fagulha, é mais uma fagulha riscada num fogaréu que já está rolando desde o início da pandemia, entendeu? E aí você vê a importância do Black Lives Matter, porque que é o recado que essa absolvição, vou usar essa palavra, dá? Que não tem problema. Não tem problema. Ela era negra, entendeu? Assim, se fosse uma mulher branca aqui, minha vizinha, não teria acontecido isso. Não teriam invadido, não teriam feito nada do que aconteceu teria acontecido. A carne mais barata do mercado. Exato. Então, para mim, a sensação que dá é que, assim, parece que está tudo bem, E não tá, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, é revoltante. Hoje, quando a gente estava mandou isso no grupo nosso do WhatsApp. Aí a primeira coisa que eu pensei foi busquei a notícia e falei, cara, é todo dia. É bizarro, é todo dia. A gente vai pra rua, a população negra barra preta, assim, a Aninha usa negra, assim, que alguns coletivos usam preto, então negro barra preta, enfim, vão pra rua, alguns brancos apoiam, alguns, e não acontece nada. Ou seja, continua morrendo o povo negro, o povo preto, e o pior que há um tripé que eu chamo de... na verdade, tem uns acadêmicos que chamam que é crueldade, fúria e horrorismo. E as pessoas trabalham nessa espetacularização do horrorismo, da fúria, da crueldade. E tá ok fazer isso nesse corpo negro. É isso que me deixa chocado no dia a dia. Então, eu me lembro muito daquele vídeo, já falei isso uma vez aqui, da menininha falando no justice, no peace. Cara, é isso. Não me vem dizer que eu tenho que seguir certas regras. Eu não vou seguir, brother. Pra mim não dá. Eu não consigo. Eu vou falar uma coisa pra você, Chico. Eu estava numa discussão de uma palestra que eu vou dar, que é sobre um tema chamado universalismo plural, tá? Depois eu explico com mais calma. Mas, enfim, essa questão de, vamos todos dar a mão e, juntos faremos a diferença. Mas é tão pesado e tão puxado que eu consigo entender. Faz completo sentido para mim. O pessoal está queimando as coisas, faz total sentido, sabe? Exato. Quando eu vejo galera no Brasil falando, fogo nos racistas, por dentro eu fico, cara, é isso aí, fogo nos racistas. Mas não dá para ter esse discurso. Não dá para ter um discurso de fogo nos racistas, porque olho por olho, dente por dente, ao meu ver. Só que é pesado tentar continuar nessa... tomando na cabeça.
tomando na cabeça todo dia. Aqui, no Brasil, onde for, na realidade. Né? Sei lá. O que me emputece é que, assim, a justiça não acompanha o calor das ruas. Não existe a justiça falha nesse acompanhamento social do que acontece. Hoje, é bem o que a Ana falou, talvez essa decisão a favor da família dela venha daqui 15, 20 anos, por meio da comissão ou não. A questão é que a justiça, ela está construída e montada e estruturada para favorecer um certo tipo de grupo. Ela não vai, jamais, você vai ter um promotor aqui, um defensor ali, um juiz lá, que vai conseguir contornar isso. Mas aqui no Brasil agora teve um caso que foi esdrúxulo, eu não estou lembrando agora exatamente o caso, se eu lembrar depois eu falo, mas era alguma coisa do tipo, como que essa pessoa não está sendo, não vai sendo julgada, como essa pessoa saiu, porque ela era branca e morava na Zona Sul, sabe? Por isso que, cara, ou a gente vai para guerra, ou não vai mudar, cara. Não vai mudar, as coisas não vão mudar pela Constituição legal das coisas. Não vai. Demorar muito tempo para você ter 3, 4, 5 juízes, ser maioria. Vai ter 20 anos para a gente ter maioria de promotores que vão pensar nessa relação, sabe? Não vai. Então, assim, para mim, aquela frase da menininha, aquele vídeo, No Justice, No Peace, para mim, essa é a palavra de ordem. Cara, beleza, se a gente não vai ter justiça, então ninguém vai ter paz. Acabou. Eu tô disposto a fazer isso? Cara, é difícil pra caramba pra falar, é difícil pra caramba pra pensar, você tá falando porque você tá aí. Mas eu tô disposto. Quantas vezes eu já tomei porrada de polícia, caí, já raspei a cabeça, tava inclusive pra variar com o Fred, uma manifestação, que eu raspei a cabeça, que eu caí no chão. Mas enfim, tô disposto. Obviamente tem uma filha hoje, eu penso em outros termos, mas eu tô disposto. As pessoas têm que estar dispostas a colocar a cara pra enfrentar um sistema estrutural de séculos, que não é só nos Estados Unidos, não é só no Brasil, é em todas partes. E que está aí. E que não vai ser pela via legal. É por isso que eu também tenho minhas tendências anarquistas. Porque não é essa via que a gente construiu do Estado moderno soberano, que tem um conjunto liberal, justiça, legislativo. Não é essa via que vamos conseguir mudar alguma coisa. Não é. Por isso que eu falei já lá atrás. É a partir do movimento de base que as coisas mudam. Essa semana eu ri, mas eu ri de tristeza. Aquela história do Magazine Luiza, que abriu um trainee só para negros, e eu vi que postaram um print de um branco falando assim, que absurdo, imagine se fosse ao contrário. Mas, gente, é ao contrário, 500 anos, galera. Desde o início dos tempos. Cara, para falar de racismo reverso, os brancos têm que... Não, olha só. Assim, não, existe. Racismo reverso existe. Vou te dizer quando. Se você pega e volta... Deixa eu 500 ver. Anos. 500 anos atrás, talvez exista. Existe, talvez. Agora... Aí a África invade a Europa, pega a galera de lá e escraviza. As pessoas não entendem que existe uma coisa chamada escravidão, que estruturou toda a sociedade moderna, cara. Meus parentes brancos não foram escravizados. Eu tenho na minha linhagem argelino, que é árabe, né? E também tenho negros e também tenho indígenas. Assim, mas a maioria é branca, tanto que eu sou branco azedo, como minha mãe fala. Mas minha família não foi escravizada, brother. Eu não tenho como falar de racismo reverso. É simples. Vocês foram escravizados? Não. A linhagem da Ana, sim, mas o resto ninguém foi, brother. Então vai tomar... Enfim, naquele lugar. Mariana, tá leve pra você? Tá levíssimo. Gente, tô aqui rindo. A gente nem falou de M, né? Acabou o M. Não, acabou o M sem chance de M. Vamos para objeto, gente. Objeto. Mari, manda bala no teu objeto aí. Eu vou no metoponálise. Aê! Curti. Então, isso aqui é o seguinte, ó. Que quadro de outro artista você está mostrando assim? Mirou? Amigão. Eu vou mostrar de novo, mas deixa eu falar dele. É o seguinte, quando eu tinha 18 anos, minha melhor amiga estava morando no México, eu passei 3 meses de intercâmbio na casa dela. E aí, assim, 18 anos, durésima. Intercâmbio.
frequentava. Chopp, night e putaria. Desculpa a palavra aí. Não, eu frequentava a escola britânica dela como ouvinte. Foi ótimo pro meu inglês na época. Mescal, cheio de mescal no bucho. E aí, num desses parques, agora me fugiu o nome, um parque super bacana, tipo o Campo de São Bento, Niterói, Nelson vai me lembrar, vai saber. Eu quebrei meu braço lá em São Bento. Tinha desses artistas locais que fazem desenho. E aí, é a única lembrança que eu tenho dessa viagem. Foi a minha primeira viagem, a primeira vez que eu entrei no avião, foi a minha primeira viagem internacional. E aí eu comprei, só que quando você põe numa moldura bonita, fica o máximo, né? Não, mas é lindo. É lindo. Só tô falando que é... Aí eu emoldurei tem alguns anos só, ele ficou guardado muitos anos nas minhas coisas. Não, e arrasou nessa moldura. É da Helena Asensio. Só sei porque tem um nome que eu não ia me lembrar. Mas é que é o meu objeto em homenagem aos latinos, hispânicos e afins. Mara. Ana, quer ir por aí ou eu vou por aqui? Não, vou. Então, para quem não sabe... Ana, 1 minuto, rapidinho. Eu adorei o objeto da semana passada que você trouxe. Mas eu quero ser amigo. Eu sei, eu quero ser amigo do Carlos, porque quando começar a revolução, ele vai ter vários objetos para matar as pessoas. Machete, enfim. Vou estar tranquilo do lado dele. Não, é ótimo, adorei. É bom já guardar, né? Meu objeto da semana que vem também é relacionado com ele e é nessa linha, você vai ver. Boa. Mas o meu objeto dessa semana eu acho que me representa muito. Para quem me conhece bem, vai entender. Já entendi. A ovelha negra da família. Eu sou totalmente a ovelhinha negra da minha família e essa ovelhinha aqui, quem fez foi a mãe de uma amiga minha que é viciada em crochê e ela, na casa dela, tem tipo assim, bilhões desses negocinhos. Ela mora numa cidade minúscula, perto de um lago, quer dizer, a casa é na beira do lago, então a gente foi no inverno e estava, enfim, maravilhoso lugar. E aí ela falou, escolhe um aí. Aí eu falei, gente, eu quero essa ovelha negra, porque c'est moi, né? Sou eu. Aí eu fui mostrar para minha mãe, e minha mãe assim, minha filha, você? Eu falei, sou eu, ovelha negra da família. Família até já sabe, né? Assim que é bom. Minha família já até sabe. Gente, vou atacar o meu tema, beleza? Beleza. Olha só. Vou falar do amigo do Chico, presidente Jair Bolsonaro, que afirmou na Assembleia da ONU essa semana que o Brasil, abre aspas, é um país cristão e conservador. Eu até imagino a Damares ligando para ele assim, presidente, fale isso lá na Assembleia da ONU que vai pegar bem, coitada. E ele apelou aos líderes mundiais para lutar contra um termo que eu confesso, na minha burrice eu não conhecia, cristofobia. Você já conhecia esse termo? Eu juro que eu não... Esse termo? Eu não acho que talvez na época da Inquisição, né? Eles deviam usar um pouquinho. Pode ser. Nas fogueiras, né? Bom, a cristofobia... A cristofobia seria uma perseguição moral e até física contra os cristãos, leia-se, pessoas que seguem religiões de acordo com os conceitos de Jesus Cristo. Bom, segundo o IBGE... Aqui no Brasil, os cristãos eles representam quase 90% da população brasileira. Mas tem uns dados interessantes que a gente vai colocar aí no mapa, no primeiro mapa, que é uma organização não governamental chamada Portas Abertas, que eles apoiam cristãos que são perseguidos em países onde não há liberdade, né, para professar esse tipo de fé. E o Brasil ele não está entre os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Nesse mapa dá para ver que os países estão mais centrados ali no norte da África e na Ásia. Ninguém morre por ser cristão no Brasil. Ninguém morre por ser cristão no Brasil. Continua. Exatamente. Nem por onde começa. Nem tem uma igreja incendiada, atacada, quebrada, etc. Bom, a gente tem visto no Brasil várias tentativas de incrementar, né, nas leis nacionais e principalmente nas políticas públicas, conceitos, né, sob uma ótica religiosa, mas assim, de algumas religiões, né, mais ou menos disso que a Ana falou, só algumas religiões.
Bom, ter religião é um direito de qualquer um, tá nas leis, nas leis dos países e na maioria dos países e nas convenções internacionais também. Por exemplo, na declaração, lá vou eu falar de Declaração Universal de Direitos Humanos, daqui a pouco vão me chamar de tio dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela afirma que toda pessoa tem direito a uma liberdade de pensamento, de consciência e de religião, né? E aí implica também de professar a sua religião, seja em público, num grupo pequeno de pessoas ou grande. Mas a Declaração dos Direitos Humanos, ela não é vinculante, ou seja, os países eles precisam fazer uma lei especial para que isso valha, como é o caso do Brasil. A Constituição Federal ela estipula que é inviolável o direito à consciência à liberdade de consciência e de crença, assegurando livre qualquer exercício de culto religioso. Mas o Estado é laico e secular, porra! Calma, não cheguei lá ainda, gata. Ah, eu tô aqui pulando na cadeira. E aí a Constituição consagra esse direito, mas ela deixa bem clara a diferença entre Estado e Igreja, né? Igreja, todas as religiões, ou seja, prescrevendo que o país é laico. Olha que novidade, garanto que muita gente não sabia disso. Aí, por outro lado, não existe nenhum empecilho constitucional à participação de membros religiosos no governo ou na vida pública. Esse eu acho um grande problema e todo mundo sabe por quê. O que não pode haver, de acordo com a Constituição, é dependência, aliança dessa entidade religiosa com essa pessoa vinculada a esse cargo público. Também isso deve ser uma novidade para muita gente. Hoje existe um costume, né, de que certas religiões podem soltar o verbo, esbravejar e falar preconceitos sob a defesa de que aquela visão é uma visão da igreja, segundo elas, de acordo com a própria liberdade de expressão. É a minha liberdade de expressão, é o que eu penso. Aí acontece o que aconteceu com aquela, não sei se é pastora, se é cantora, se é o quê, que falou, essa aí, não ia falar o nome dela, que falou que falou que nem sabe a diferença de HIV e AIDS, falou que é uma doença enfim, para culpar os homossexuais. A gente está voltando para os anos 80, né? Que se falava disso. Mas aí o que eu só queria deixar claro para quem está assistindo a gente é que, assim, na Constituição, o que existe é assim, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura. Aí as pessoas se confundem um pouco, né, com liberdade de expressão e religião. Mas, na Constituição de 88, estabeleceu a liberdade de expressão no país, integrando garantias fundamentais. Ou seja, embora a liberdade de expressão seja um direito garantido, a própria Constituição prevê que a liberdade de um indivíduo não pode ferir a liberdade do outro. Ou seja, o meu direito vai até onde começa o outro, né? O artigo 5º fala bem disso. Então, assim, não se pode utilizar o argumento de liberdade de expressão para ferir outros direitos. E é por isso que a senhorita Valadão recebeu uma enxurrada de protestos. Eu sigo um monte de gente falou que está processando ela, mesmo que esse vídeo seja um vídeo antigo. Se não me engano, esse vídeo é de 2016 e só foi divulgado agora. Existem vários outros documentos de direitos humanos que falam sobre essa questão de liberdade religiosa, liberdade de direitos humanos, inclusive nas convenções de direitos humanos. E aí tem uma questão bem interessante, que assim, esse discurso religioso é tão absurdo. Eu tenho estudado educação sexual na América Latina e na maioria dos países que têm problemas para implantar a educação sexual, leis de educação sexual nas escolas, são justamente os grupos religiosos, os movimentos religiosos que tentam e muitas vezes conseguem barrar esse tipo de lei para criança e adolescente. Ou seja, é uma confusão de discursos tão grande que eu fico até um pouco confuso de falar esse tipo de tema para vocês, sabe? Enfim, joguei na roda. Olha, a única coisa que eu tenho vontade... Você lembra aquele vídeo do Caetano Veloso? Tu é burro, cara. Sabe assim, dá vontade de soltar esse vídeo quando ele fala em cristofobia. Tu é burro, cara. Não consigo nem entender o que você fala. Assim, não faz sentido nenhum falar em cristofobia no Brasil. Assim. O termo, ele se auto-explica, né? Porque
fobia de cristão, mas pelo amor de Deus, gente. Cara, vamos pensar em números, né? Vamos pensar em número, tá? O planeta possui o quê? 7 bilhões, mais ou menos, cerca de pessoas, tá? Por aí. Né? Por aí. Então, mais ou menos, aqui eu vou botar o número certinho, 2,18 bilhões de pessoas dizem professar a fé cristã. Isso aí eu estou tirando dados do Pew Research, que é o mesmo research que a Mariana usou para falar sobre os hispânicos, tá? Então, assim, no Brasil, a gente tem 172 milhões de pessoas que são cristãos. Vale notar que católico não é a mesma coisa do que evangélico, neopentecostal, pentecostal, etc., protestante. Existe uma diferença aí, mas enfim. Então, assim, como que pode haver cristofobia num país onde a maioria é de cristão? Não entendo. Não fecha, a equação não fecha para mim. Como é que uma maioria pode ser... Não, até poderia ter, Aninha. Mais ou menos, a maioria... Tem maioria negra e existe um racismo estrutural. Para mim, até poderia ter. Mas não tem. Esse é o ponto. É que a questão passa por o processo de alteridade, ou seja, eu vou negar ao outro para poder me dizer quem eu sou. Então, ao mesmo tempo que o cara está dizendo que existe cristofobia, ele está dizendo que ele é um cristão. Então, isso é uma prática recursiva narrativa para poder afirmar quem ele é. Vítima. E poder marginalizar os outros que não estão fazendo porra nenhuma. Por quê? Terreiro, candomblé, aqui no Rio de Janeiro, está sendo destruído por traficante evangélico. Olha que loucura, sabe? Enfim, eu tenho muito mais raízes no terreiro do que raízes Quando não matam, né? Quando não matam, destroem, humilham. E se você sai de branco na sexta-feira, que é o dia que o candomblé geralmente sai de branco, na favela, não pode. Nessas favelas neopentecostais, toma porrada, é humilhado, é isso. E entendeu? geralmente eles são tão de boa, né? Assim, espíritas, candomblé, umbanda, eles são de boa, eles não querem confusão com ninguém, eles mais só querem professar fé deles. Mais ou menos que os kardecistas, na última eleição, 70% deles, a notícia que saiu na Globo News, 70% dos kardecistas votaram no Bolsonaro. Ai, gente, não faço não, dá até coisa no coração, gente. Sim, mas sim. O que eu acho que assim, o que ele fala é que assim, as pessoas estão começando a reclamar. Só um parênteses, vejam a coluna do Garrone, para quem não viu, falando sobre Ana Paula Valadão, para mim foi a melhor, historicamente, desde que a coluna começou, assim, arrasou, né? Assim, ele bateu 10 mil pessoas já. Lógico, merece, gente. Eu espalhei a palavra pra caramba, como ele diz. Enfim. Amém. Amém? O que acontece assim, essas pessoas específicas, evangélicas, vou alinhar o pensamento na Paula Valadão, elas acham que em nome de Deus elas podem falar qualquer coisa. E aí quando as pessoas criticam, porque elas não podem falar, exatamente por tudo isso que o Diogo comentou, aí ficam dizendo, estou sendo atacada por ser cristão. Não, você está sendo atacada por ser otário. Você é um merda, cara, porque você falou que gays... eu não lembro o que ela falou, mas que não é coisa de Deus. Quem é Deus, brother? Quem criou Deus? Cadê a porra do Deus que criou essa porra desse planeta, brother? Assim, cara, quem é Deus? Cadê a prova científica que ele existe? Calma, Chico, calma. Mas, assim, eu concordo, Chico. Não, cadê Chico, a fé? Ok. Não, assim... Não, mas olha só. Porque, assim, eu vou fazer advogado do diabo. Não, eu não tenho problema que as pessoas tenham fé. Não tem problema com isso. O problema é você assumir que Deus existe e que ele disse para Ana Paula Valadão no ouvido que gays são uma aberração. Tem canal direto, ó. Por que foi falar quando não foi falar comigo? Nem comigo. Comigo ninguém falou. Deus não falou comigo, não. O problema não é. Valadão, fala com a gente, procura a gente aqui nesse canal, pô. No próximo 4 quartos vai entrar Deus aqui no cantinho, Júlio. Eu vou botar Deus e ele falando Ana Paula Valadão, é isso. Problema não é se tem Deus ou não. O problema é que existe no Brasil ignorância,
generalizações e preconceito. Ponto. E existe um bando de safados. Não existe cristofobia, LGBTQI-fobia, racismo, é isso que existe. Cristofobia não existe, não, gente. É basicamente esses setores querendo se vitimizar para, tipo, ganhar ali, sei lá, se equiparar com as minorias que são oprimidas de fato. Agora eu perdi o direito de dizer que eu odeio gays, perdeu. Como é que é? O inepto, decrépito, abjeto que está lá no poder, que eu não falo mais o nome dele, uma vez que ele pegou o avião com o Jean Willis, ele falou, o Jean Willis mudou de lugar no avião, ele disse que o Jean Willis, como é que é? Heterofobia. Não, esse discurso de cristofobia nada mais é, ao meu ver, do que uma jogada claríssima para desestabilizar o Estado laico. Acabou, é isso aí. É uma jogada para desestabilização do Estado laico. Eu vou dar uma de Fred agora. Então, gente, na literatura, o que diz isso é que o que o Bolsonaro está fazendo... Bolsonaro não, desculpa. Pelo abjeto, inepto, decrépito está fazendo, é que ele está falando com a base dele, para continuar ganhando votos. O caminho é esse. E a gente tem que entender que ele está fazendo isso. Não, tudo bem. Até aí morreu Neves. Até aí estamos todo mundo junto no mesmo pensamento. Mas, assim, transformar esse discurso numa cruzada moral contra LGBTs, isso não dá, cara. Mas é que é assim que ele foi eleito, né, gente? Vamos lembrar do início dos tempos, assim. Sim, mas sabe o detalhe? As instituições estão funcionando. Não estou falando porra nenhuma. Porque se estivesse funcionando, não ia deixar ele falar isso. Porque quando ele fala isso, morre negro / preto, morre LGBTQI+. E aí, o Brasil é o país que mais mata trans, ponto, no mundo. Tipo, como assim? Aí você tem o líder da nação, né, proferindo esse tipo de discurso. Cara, olha... Na Assembleia da ONU. Eu não vou xingar porque minha mãe assiste esse programa. Então, em respeito a ela, eu não vou xingar. Mas dá vontade de mandar um vafanculo, sabe? É isso aí. É isso. Aqui na Colômbia eles falam uma coisa maravilhosa, que é mal parido. Adoro mal parido. Adoro. Isso aí, mal parido. O problema do mal parido é que é uma questão de gênero ali. Por isso que eu prefiro falar o filho do puto que partiu, que é o cara que largou a mãe com o filho e foi embora. Mas eu adoro mal parido. Isso é ótimo. Mas mal parido, enfim, depois a gente fala sobre isso. A gente pode ter um tema só sobre mal parido. Sobre mal parido. Só pra gente encerrar, que tinha uns mapas aí para mostrar ainda, em vez do presidente, como a gente estava falando, em vez do presidente usar esse palanque que ele tinha disponível para falar sobre outras questões, por exemplo, o Brasil, como tem esse mapa aí que a gente vai ver, está entre os países que mais violentam mulheres, né? O Brasil é o 5º no mundo que mais violenta mulheres. Se a gente for passar para o outro mapa, que a Ana já falou, está no topo também de assassinato de pessoas trans, ao lado do México, mas o Brasil ainda tem mais. E em homicídios, no outro mapa, em homicídios de jovens, o Brasil também está entre os 5. E aí vem me falar de cristofobia. Mal parido, pendejo de merda. Assim, ele tem coragem de falar isso, gente. Para mim, isso é o que é mais chocante. Tem coragem de chegar no negócio da ONU e falar essas barbaridades, que a Amazônia não queima, que foram os índios. Eu dei uma olhada nos sites internacionais. Não, isso foi surreal. Eu dei uma olhada nos sites internacionais, todo mundo tá assim, cara, o que esse cara tá falando? Aí o pessoal do Canadá mandou um satélite da Amazônia, as fotos do satélite, do Pantanal, perdão, queimando tudo, e o cara não falou nada. Ainda melhor, nada falou nada, não. Culpa no indígena. É úmido. É úmido lá, é úmido. Chove, é úmido. Só pega fogo na Califórnia, gente. Aí tá tranquilo. No Brasil... tá precisando. A Califórnia tá precisando de umidade, segundo o Bolsonaro. É um babaca. Chico, vamos para você. Você vai falar sobre depressão, né? A doença do século XXI. Não vou nem fazer uma introdução que eu preparei aqui. Manda bala. O programa hoje está super leve, gente. Então, tá super leve, mas eu consegui rir. E o que é importante só que na depressão você não ri. E hoje eu estou falando a partir de um testemunho, tá? Eu tenho depressão, eu sou diagnosticado desde 2007, são 13 anos, eu tomo remédio,
tomava em 2007, parei, voltei a tomar em 2015, por aí. E eu vou dividir minha fala em 3 partes, se vocês me permitem fazer esse um pouco alongado. E a primeira parte eu queria fazer um relato, que uma vez eu escrevi um podcast sobre paternidade, que eu sigo, Tricô de Paz, que é muito bacana, que, enfim, eu comecei a seguir desde quando eu estava virando pai, né, há 3 anos atrás, e aí quando eu já estava, a Nina tinha 1 ano, por aí, eu estava numa situação muito difícil, porque eu estava entregando a minha tese, tendo que cuidar da Nina, tendo que preparar a aula, porque eu estava começando a dar aula, então... E eu tinha operado a coluna, meu pai também estava em depressão, a Paula estava no puerpério, e aí a depressão nasceu de novo. Então eu vou pedir a permissão para vocês, para eu falar um trechinho desse... Eu mandei um e-mail para esse pessoal do podcast, o pessoal leu esse e-mail, né? Tricô de Paz, né? Já falei. Então eu vou pedir só para vocês, que eu vou ler um pouquinho desse trecho. E ele começa assim, são várias partes, né? E eu peguei só alguns trechos. Enfim, é difícil falar de depressão, não por medo de falar dela. Isso é uma das minhas bandeiras, inclusive. Eu falo abertamente disso, para justamente romper o preconceito. Eu já quase me apresento falando que tem depressão, do tipo, eu sou Chico Dudu, sou pai, marido, tenho depressão, hashtag ele não. Geralmente eu me apresento assim. Mas o difícil é dispor das palavras certas ou necessárias para dar significado ao que a gente sente, ou talvez ao que a gente não sente. É muito difícil. Quando eu tenho crise de ansiedade ou depressão, eu sinto uma coisa que é muito bizarra, que chama a presença da ausência, onde o que me toma é não existir sentimento, não existir nada. A ansiedade, ela geralmente é mais que passageira. A ansiedade é passageira, mas a depressão, ela tá ali contigo dia a dia. Ela te acompanha e às vezes você não imagina, você tá num ambiente como esse agora, que eu tô muito confortável, e ela pode chegar por algum gatilho. Eu não gosto muito dessa palavra, porque eu entendo que são tudo processos, e ela acontece. Inclusive, quando estou dando aula, eu já tive 2 episódios que eu comecei a ter esse momento terrível, e é na aula que é o momento que eu sinto mais potente enquanto indivíduo, é na sala de aula. Enfim, e eu já tive isso dentro da sala de aula. Muitas vezes fica difícil fisicamente fazer as coisas, fisicamente levantar da cama. Eu posso fisicamente levantar, mas meu cérebro não deixa. Não deixa. Outras vezes tem ansiedade que mistura-se com a depressão e que é tão forte que as minhas pernas tremem. Outras vezes eu fico imóvel, eu preciso ir para um quarto, ficar debaixo de um cobertor, com tudo fechado, me fechar no cobertor, tudo escuro, tentar dormir para que, quem sabe, eu consiga em algum momento fazer alguma coisa. A tarefa mais simples de ir pegar um copo d'água, eu não consigo fazer. É difícil. Eu faço terapia já há uns cerca de 3 anos. Um pouco antes da Nina nascer, eu conversando com a Paula, minha esposa, companheira, perdão, senti necessidade de fazer isso, porque vinha uma nova pessoa na nossa vida, as coisas iam mudar completamente, e a depressão que surgiu novamente, eu falei que em 2007, mas que em 2015, quando eu tenho doutorado, ela voltou, porque eu mudei minha vida, eu mudei minha carreira. Eu saí de um cargo de gerente, recebendo um bom salário, com carro, etc e tal, e fui ganhar uma bolsa de R$2.200, que é uma bolsa de doutorado. Gastei minhas economias, gastei meu FGTS, e para poder voltar para onde eu queria, que era a sala de aula. E foi num instituto que era muita pressão. Então, a ansiedade / depressão vieram novamente. Então, quando a Nina estava chegando, eu falei, eu tenho que voltar para terapia, que eu já tinha feito no passado. E eu tomo remédio desde muito tempo. Em 2007 eu parei, voltei e continuei tomando remédio. Então, assim, estar presente é uma tarefa muito difícil, muitas vezes. Por exemplo, estar aqui hoje está fácil, mas semana passada eu até pedi para não fazer parte, porque eu estava vindo há 2 dias com depressão, e tanto com eventos. E tanto que no dia, geralmente a gente, quem não tá, fica ao vivo no YouTube, né? E eu falei, eu não vou conseguir estar hoje, porque estava difícil para mim.
estar presente, atuando no momento que você está é muito difícil. Porque você está sempre pensando no futuro, nas tarefas que você tem que fazer e naquilo que você não conseguiu fazer. Isso vai te consumindo. Muitas vezes, quando eu estou em crise, eu me sinto culpado e a culpa é uma coisa absurda. E quando eu estou com a Nina, geralmente, por conta do meu trabalho, que eu trabalho geralmente de manhã, dou aula de manhã, preparo aula de manhã, e à tarde eu fico com a minha filha, e a Paula está trabalhando o dia inteiro, de manhã, como está na casa da minha sogra que fica, mas às vezes de tarde eu fico com a minha filha e eu fico pensando no e-mail que eu não mandei, na aula que eu não terminei de preparar, e isso vai acumulando. Aí dá 6, 7 horas da noite e eu explodo. E é uma explosão, na verdade é uma implosão, é interno. E eu fico para baixo, a ansiedade vem, às vezes é só ansiedade, aí eu tomo meu remédio, meu SOS, melhoro, 8 horas eu estou tudo bem. Às vezes nem o remédio funciona, eu tenho que ficar deitado num quarto escuro e eu não consigo mais exercer as funções necessárias da casa, ou da Nina, ou da família. E aí a Paula absorve um peso absurdo. Porque a doença é uma doença, como outra qualquer. E é uma doença terrível porque ela afeta toda a família. Não é só eu que estou sentindo. A Paula sente. E o meu medo é que a Nina sinta. Meu medo é que ela receba esse tudo que eu estou tendo. E ela não sabe do que é o mundo. Para ela é um mundo de fantasia, onde o pai e a mãe dela são um mundo. E esse mundo onde o pai e a mãe dela existem, tem uma fantasia de que... E que às vezes eu corrompo essa fantasia. E isso é muito pesado. E eu me sinto... O que acontece muitas vezes é que eu me sinto soterrado pelas tarefas mais simples. É muito surreal. Difícil levantar para pegar um copo d'água ou apagar uma luz. É muito difícil às vezes. E tem um detalhe que é muito importante na relação com a minha filha, que foi as coisas que eu fui aprendendo, é que a gente colocou ela na creche antes da pandemia, né, obviamente, e para poder trabalhar, né, e a gente acabou deixando para a creche essa função de educar, porque a gente não pode estar presente, porque a mãe então só tem 5 meses e meio e o pai tem 3 dias de licença. E eu me senti extremamente culpado de estar perto dela. E aí, nessa mesma época, eu ia ficar de tarde com ela, eu comecei a trabalhar. Então, ficou uma coisa absurda. Eu não conseguia. Meu pai tinha operado o coração, a Paula estava num puerpério forte, a Nina estava crescendo, eu tinha que entregar uma tese, e aí a depressão veio. E aí eu tomei muito remédio. Faço terapia já há algum tempo, como eu falei. Faço psiquiatra também, a cada 2 meses eu vou nele, para tentar me deixar de pé. Assim, hoje eu estou de pé muito, eu estou há 1 semana mais ou menos num evento mais depressão, que a depressão é mais contínua, a ansiedade é mais pontual, e eu estou aqui muito hoje por conta de remédio. Né? Não é um esforço hercúleo, né, dos 10 mandamentos de Hércules, e eu estou aqui. E às vezes, esse momento que eu estou com vocês é muito bom, porque uma das coisas que é necessária é você estar com outras pessoas, pensar fora de onde você está. Isso é muito importante para quem está com depressão, sair da depressão. Mas às vezes a gente não consegue. Às vezes as atividades que dão mais prazer não conseguem. Vocês sabem, eu adoro videogame, eu mostrei até um controle. Às vezes eu não conseguia jogar videogame, às vezes eu jogava videogame só pelo simples fato para eu tentar sair do mundo, mas eu não estava sentindo prazer nem diversão naquele lugar. E isso é muito complicado. Então, assim, esse meu primeiro relato é muito nesse sentido de, primeiro, me abrir, porque eu acho que esse assunto tem que ser falado. E mais do que se tem falado, as pessoas têm que saber ouvir quem tem uma depressão. É uma doença como outra qualquer, tem questões químicas que vêm da genética, da biologia, tem questões também psicológicas que vêm do dia a dia. Então, uma tríade de questões e que é tratada com medicamento químico e é tratada com terapia, análise. E eu faço as duas. E mesmo assim, muitas vezes eu não consigo reagir. Isso é normal. E aí o que eu peço muito é para que as pessoas que
que notem que existe alguém perto delas que tenham isso. E eu tenho certeza que vocês, por exemplo, a Mari, a Ana e o Joe, que me conhecem há pouco tempo, não tem ideia que eu tenho isso. Talvez o Nelson e o Fred não saibam. Acho que o Fred sabe que eu contei para ele. Porque o que a gente faz na nessas horas? A gente se isola e vai embora. A gente fica quieto, fechado. E isso é um dos problemas. Então, não falar, eu demorei muito tempo para falar. Não falar é um problema. Mas mais do que não falar, é não ter alguém do outro lado para escutar. Alguém que não esteja preparado somente para responder, mas para ouvir, compreender, entender e, quem sabe, em algum momento poder falar. A gente tem um problema muito notório para mim, isso reflete em toda a sociedade, que é a relação entre ouvir e escutar. As pessoas estão muito propostas a ouvir para rebater. E elas falam muitas vezes, mas só você não ficar triste. É só você sair com a gente. Não. Às vezes eu não consigo sair da cama. Eu cheguei a ficar viciado em um remédio. E é só esse remédio que me fazia sair da cama. Um remédio que eu tinha tomado por causa da minha coluna. E que eu cheguei a operar. E quando eu operei, obviamente tirou o remédio. E aí eu acordava às 3 da manhã, obcecado pelo remédio. Viciado pelo remédio. E obviamente depois entrava em depressão. Então eu tive que fazer um desmame do remédio, tomando outro remédio, até que hoje em dia eu estou tranquilo quanto ao Oxycontin, que é um remédio muito famoso, que no Brasil ele tem ele não é um efeito direto, nos Estados Unidos é um efeito direto, inclusive as pessoas usam como droga, né? E aqui não, aqui ele tem um efeito mais, ele vai acontecendo mais devagar. Eu fiquei viciado nisso. E eu só terminei minha tese porque eu consegui controlar esse Oxycontin. Então, eu fiz o desmame, mas quando eu ia para a biblioteca, eu tomava ele para poder ficar mais acelerado e terminar minha tese. Eu só tenho doutorado hoje por causa de um remédio. Obviamente, por causa de outras coisas. Então, será, Chico? Será por causa de outras coisas? Não, tranquilo. Então, assim, o primeiro momento dessa fala minha hoje é de um relato mesmo de alguém que quer botar esse assunto em... E eu vi também esse dia, eu não sou muito ligado a essas coisas, mas esse mês é a campanha contra o suicídio, né? E há um número, seguindo a OMS, por favor, sigam a OMS, não sigam há um número crescente de pessoas entrando em ansiedade, entrando em depressão, e o número de suicídio aumenta muito por conta desses fatores. Então, eu pedi até para o Nelson botar depois o link da OMS na descrição do vídeo, para vocês acessarem e saberem o que é que provoca, como provoca e muitas vezes como abordar uma pessoa que tem. E abordar uma pessoa que tem é muito difícil. Eu sei disso por conta da minha família. Meu pai teve depressão e eu tenho. E era muito difícil quando eu não estava ainda ligado na depressão, como eu acessar meu pai. Era difícil acessar meu pai. Até que eu consegui entender a partir do momento que eu tive. Então, por exemplo, hoje para minha companheira, para minha filha, e eu sei o quanto é difícil para elas. Conseguir falar as palavras certas no momento certo para que não dê um gatilho contrário ou que possa me animar. Então, assim, e a segunda parte que eu falo se você tem algum tipo de... se vocês imaginam que vocês têm alguma coisa, procurem ajuda. Mas procurem ajuda mesmo, científica, psiquiatra, psicólogo. Entre no site da OMS, coloca lá depressão, você vai ter uma série de informações. Na pandemia, isso aumentou absurdamente. Existem vários coletivos de psicólogos que estão dando consultas grátis para as pessoas que não têm condições, porque muitas vezes é uma doença que afeta todo mundo, mas somente os ricos têm como solucionar, porque eles pagam um psicólogo ou um psiquiatra. Mas o SUS, defendam o SUS, ele tem acesso às pessoas que Segue, tá lindo, Chico. Tá incrível. Segue que a gente está adorando ouvir. Tem algumas universidades também, né, que tem esse trabalho gratuito para as pessoas que eu conheço que se privilegiam disso. Eu não peço desculpas quando eu choro, não, porque eu acho lindo chorar. Garoto. De jeito nenhum. Sabe qual o mais bizarro da depressão? E não só da depressão, mas pessoas esquizofrênicas, bipolares, borderlines. Para mim, é o estigma.
Porque não se fala sobre isso por medo do estigma que vem colado, entendeu? Então, assim, sabe? Não. E, na realidade, é um assunto que ele precisa ser dito, precisa ser falado, as pessoas precisam entender, precisa sofrer junto. Porque quando você tem que resgatar uma pessoa que está numa cama e a pessoa tem que ir para trabalhar, e você não consegue nem fazer com que ela levante, tome um banho, escove o dente. Isso. Se você não tem acesso à informação, se você não tem como mobilizar ali uma rede de pessoas para tentar acessar aquela situação, cara, não sai do lugar. Exato, por isso que eu queria começar, assim, eu não sei se eu Chico tem coisa para falar, mas de qualquer forma, não, pode falar, fala. Eu queria muito te agradecer e te celebrar por você ter optado por falar desse assunto, por ter se colocado, vou usar a palavra se exposto, que é o que a Ana está falando. Sempre existe um risco de pessoas se estigmatizarem, então, assim, parabéns pela sua coragem, parabéns por você ser tão autoconsciente, se cuidar de uma forma tão completa, digamos assim, né? Porque não é uma coisa só, entendo pelo que você está falando, que é um conjunto de coisas que você precisa fazer para se cuidar. Então, incrível poder te ouvir. E incrível a sua coragem, na verdade. Que bom que a gente tem a oportunidade de aprender um pouco te ouvindo, porque é isso que você estava falando. É difícil a gente saber como acessar. Eu tenho pessoas que eu conheço próximas que sofrem de depressão e eu tenho medo de saber como eu vou. Sabe aquela cutucada que você quer que seja do bem, mas você tem medo que seja do mal? Então, você ia falar nisso quando você se emocionou, e se você tiver mais alguma coisa para falar sobre esse tema, eu gostaria muito de ouvir. Eu também. Eu deixei 3 sites, eu acho, para o Nelson, para botar, e, cara, cada caso é um caso. Eu, por exemplo, sou daqueles que não gosto que pergunte para mim se está tudo bem. Eu prefiro só ver que eu tô assim, me dê um abraço e me retire de todas as obrigações e me deixe num espaço tranquilo, de tranquilidade. Tem outras pessoas que preferem que te pergunte como é que você tá, o que está acontecendo. Então, assim, nesses 3 sites que eu vou mandar para o Nelson, já mandei na verdade, tem algumas descrições de que as pessoas podem fazer. E essa é a minha terceira parte da minha fala, que eu queria falar com as pessoas que não têm depressão, mas que têm pessoas perto que têm depressão. Vocês também estão envolvidos com a doença. Queiram ou não, vocês vão sentir o reflexo da doença. Essa é uma doença que contagia, não pelo sentido positivo, mas pelo sentido negativo, que quem está perto sofre. Eu vejo a Paula, eu vejo a Nina. Eu estou na casa da minha sogra, eu vejo a minha sogra, não sabe como agir comigo. E é duro isso, eu sei. E aí eu me culpo por estar mobilizando esse tipo de sentimento nelas. Então, uma das coisas principalmente, se vocês estão notando alguém que estão assim, estejam disponíveis, estejam próximos e não encarem isso como uma coisa momentânea. É uma tristeza, vai passar, vamos ali no bar que a gente vai... Não! É um processo que necessita que as pessoas estejam conectadas com você e para poder entender o que está passando, para poder contribuir com o que as pessoas estão fazendo. Então, estar próximo, observar como as coisas estão acontecendo. Observar é muito importante. Ver que a pessoa deu o sinal, aí você retira dela todas as tarefas, retira dela todas as obrigações, deixa ela se sentir mais confortável. E às vezes acessa ela e fala, eu estou aqui para você, se você precisar de mim, eu estou aqui, eu vou lá. Não vou ficar perto nesse momento, mas se você precisar, eu estou lá, grita que eu volto. E encarar a depressão como uma doença. É uma doença como um câncer, como uma doença coronária, como qualquer outra doença. E segundo a OMS, em 2030, a gente vai ter uma população absurda de pessoas com essa doença no mundo inteiro. A gente parece que a gente vive num momento de /angústia, /ansiedade, /depressão. E aí eu pergunto, tem fatores genéticos, biológicos, tem fatores do social. O que a gente está fazendo na nossa sociedade para a gente ter um número tão grande de pessoas que estão entrando em depressão? O que a gente pode fazer para que esse número, que a projeção de 2030 não se concretize? Então, para quem tem depressão ou acha que tem depressão, procure ciência,
psicólogos e psiquiatras. Não, a igreja, ou coisa do tipo, quando a gente vai para a igreja, cara, a igreja vai te libertar a alma, não vai te libertar o cérebro. É uma composição química, muitas vezes. Não é, às vezes, uma questão só social. A segunda coisa é as pessoas que notem que tem pessoas perto, se aproximem, leiam, busquem informação para saber como acessar quem tem depressão. É isso. Obrigado. Como digitaria Nelsinho? Chico. Eu acho que o mais poderoso... Passou um filme na minha cabeça aqui. Eu viajei na tua história. Eu compartilho da mesma doença que você. Eu tomo remédio há uns 10 anos, mais ou menos. E tem um tipo de depressão, né? Para algumas pessoas, a depressão ela é hereditária. Sim. E foi o meu caso, né? A família do meu pai toda tinha depressão e eu herdei um pouco disso. E às vezes ela desenvolve, às vezes ela não desenvolve. E na minha desenvolveu, né? Ansiedade, como você disse, né? Episódios de depressão. E eu nunca tinha me relacionado com alguém que tivesse alguma questão de saúde mental também, né? Assim, de namoro ou enfim. Até que o dia que eu não vou contar essa história super longa, porque a tua história foi tão interessante de começo, meio e fim, mas é só para falar da importância desse teu depoimento para mim. Até que eu comecei a me relacionar há 5 anos com um rapaz e eu percebi que tinha alguma coisa ali estranha, e aí a gente foi morar junto. E eu percebi que tinha alguns episódios ali que não estavam normal. Eu fui procurar ajuda, indiquei ele para profissionais e tal. Enfim, um belo dia ele não aceitou ajuda. A família dele era muito religiosa. Eles buscavam mais apoio na religião. E até que um dia que ele teve um surto e ele morreu. Ele se suicidou na minha frente. Cara. E aí aqui assim. E aí foi uma coisa assim. Isso foi há 4 anos. Mudou a minha vida, assim, mudou completamente. Eu tive essa depressão que você falou de não sair da cama, eu fiquei 4 dias sem tomar banho. Eu fiquei 4 dias sem tomar banho. E se não fosse a minha mãe, essa pessoa que você falou, de ter uma pessoa, se não fosse a minha mãe, eu tenho certeza absoluta que eu não estaria aqui. Então, assim, a companhia, a amizade, seja de um familiar, seja do companheiro, da companheira, é muito importante para quem tem depressão. É tão importante quanto o remédio. É tão importante quanto o remédio. Então, assim, o que você falou para mim, assim, esse assunto eu nunca tinha falado em público. Só as pessoas mais próximas que tinham, mas assim, esse teu depoimento me deu mais conforto de estar aqui compartilhando com vocês, porque que bom. Eu não sei se vocês perceberam, mas nas 2 primeiras vezes que eu participei aqui do programa, eu estava numa crise de ansiedade muito grande e eu acho que eu não consegui desenvolver muito bem. Mas esse teu depoimento aí me cai assim como é forte, super forte. Eu tô todo cagado, mas é um acalento, assim, sabe? Eu acho que a gente se reconhece e a gente se ajuda. Não sei Essa mais é o que falar. importante tu falar, por isso que eu falei obrigada e parabéns por ter dividido, porque demanda coragem, né? E é muito pessoal. Imagino que se sinta numa posição muito vulnerável quando você se sente assim. Então, falar sobre isso eu acho que é muito corajoso. Essa palavra é maravilhosa, Mari. Você escolheu a melhor palavra para definir. Vulnerabilidade. Você está num lugar no mundo em que você está vulnerável. O Chico agora se colocou numa posição de vulnerabilidade perante não só nós 4, né? Porque esse todo mundo. A gente está aqui num papinho, nós 4 conversando, mas daqui a pouco vamos ter o quê? Quantos seguidores tem na coluna do Garrone? 2 milhões, sei lá. Eu acho engraçado porque, para mim, eu não tenho depressão. Eu tenho o meu outro monstrinho, que eu chamo de monstrinho, que bate também, volta e meia.
tomo remédio também, mas o meu monstrinho, para aceitar o diagnóstico, sabe? Eu acho que esse foi o pior momento, é quando te falam, pô, você tem... Aí você fala, oi? Como assim? De onde veio, sabe? Oi? Como é que... E aí as coisas começam a fazer sentido. E aí você começa a entender, porra, mas quando eu tinha não sei quantos anos, eu fiz isso por causa daquilo. Uau! Ah, então é por isso que quando eu reajo dessa maneira, sabe? E eu acho que a sociedade, ela tem que ser mais... Eu estou indo completamente acolhedora. É isso. Só uma questão sobre vulnerabilidade. Existe como se fosse um momento onde você está vulnerável e por isso você não fala, e um momento que você fala, foda-se. Isso é importante falar para mim e vai ser importante para alguém. E eu me lembro quando eu escrevi um texto, né, que eu mandei para esse podcast, e aí eles leram o texto, aí depois eu entrei no grupo do podcast, e quando eu entrei, sei lá, 200 pessoas vieram falar comigo, agradecer por aquilo. Aí eu postei isso no Facebook, o Nelson deve ter visto, e pessoas que eu não falava há 5, 6 anos, pessoas que eu conhecia de Facebook, vieram falar comigo. Então falar é muito importante, mas é difícil e eu não julgo quem não fala. Uhum. É muito difícil. Mas se você puder falar, fale. Porque você vai bater em alguém, no sentido positivo, como o Diogo agora conseguiu sair. Imagina que o Diogo está tirando um peso agora das costas dele. Que é isso que acontece quando a gente fala, né? Então, assim, quem acha que tem, imagina que tem, procure alguém cientificamente falando, e quem sabe, e quem não tem, sabe que alguém tenha, acolha. Essa palavra que você falou é perfeita. Acolher. É isso. Acolher. Alguém encerra o programa aí, porque eu não tenho condições. Vamos chamar os objetos. Vou chamar os objetos? Vamos. É verdade. Objeto. Tô para análise, já. Gente, eu nem sei o que falar muito do meu objeto. Eu escolhi esse quadro que eu comprei aqui na Colômbia e eu não sei quem desenhou. É uma falha minha, se alguém souber, comenta aí. É o super-homem, é o super-homem segurando uma camisinha, o que mostra que até o super-homem precisa se proteger. É isso. Não tem muito mais do que falar do meu objeto. Não, olha só, posso cortar? Vou voltar, desculpa, eu tenho que falar uma coisa. Eu tenho só que falar uma coisa, juro. Não vou voltar para o tema. Eu sei que foi mal, Nelson. Eu sei que o Nelson está olhando ele esquisito. Gente, vamos pensar o que está acontecendo aqui com relação ao. Qual é o nome do cara? O Kanye, que se candidatou à presidência aqui nos Estados Unidos. Ele é um candidato efetivo, mas o cara tá falando um bando de... Ele não sofre de depressão, ele é bipolar, é outra doença com outros parâmetros. Mas o cara não está sendo assessorado, sabe? Então, assim, e ninguém fala qual é a questão por trás disso tudo. Ele está tendo surtos e ninguém ajuda, porque ninguém assessora, e o cara falando as maiores atrocidades, né, racistas, inclusive. E as pessoas riem, e as pessoas riem, exato. E as pessoas rindo. E isso é de uma crueldade tão grande. Então, eu acho que, só para finalizar, o que eu queria dizer é não julga o outro porque você não sabe qual o peso que essa pessoa está carregando, sabe? No caso, ponto, é isso, foi mal. Joguei a minha pílula cristã da noite. Meu objeto, Chico, né? Você que pediu para deixar teu objeto por último. Qual que é o teu objeto? Na verdade, é esse aqui, que é a minha caixa de remédios. Por isso que eu falei que queria dar por último, porque senão ia acabar com o humor da galera. E não tem problema nenhum de mostrar, não. É uma quantidade de remédio. Eu tomo 3 remédios, mais ou menos. São 3 remédios. Depois você me passa os nomes. Quem sabe a gente pode trocar bula, alguma coisa assim. Posso fazer uma pergunta, Chico? Consulta psiquiatra. Diga, pode falar, Ana. Quando você parou, que você falou, tomei durante um tempo, depois parei e aí voltei, né? No meu caso, tomei durante anos, eu acho que, se não me engano, desde 2011 até 2018, quando eu resolvi, por conta própria, não tomar mais. Você sentiu
abstinência. Como é que você lidou com esse fato de não estar tomando remédio e sabendo que tem esse, né, o cachorro preto, né? O Black Dog. O Black Dog ali sempre na espreita. O que aconteceu? Eu tomei em 2007 e eu parei também por conta própria meio que em 2009. Porque quando chegou 2009, muita coisa boa estava acontecendo. Então eu senti que não era mais necessário. E isso foi talvez ter sido um erro, porque quando chegou em 2014, e aí que eu larguei meu emprego em 2015, que eu entrei no doutorado, eu vi que chegava sexta-feira, chegava domingo de 2014, eu sabia que eu ia trabalhar na segunda-feira, eu ficava desesperado. Crises desesperadoras. Eu passava depois a semana toda mal. Então, eu acho que largar por conta própria é complicado. Conversar com o seu psiquiatra, psicólogo é a melhor solução. Ele vai saber dizer para você reduzir ou não. E aí, às até largar. Existe até uma forma de parar, né, Chico? Não é simplesmente parar e acabou. Existe uma forma, às vezes diminuir metade do comprimido, um dia sim, um dia não, e por aí vai. Eu estou num processo agora realmente de desmame de alguns remédios. Desses 3 que eu tomo, um deles eu estou já desmamando, né? Então já passou pela metade dele. Então é necessário assim, ciência, cara, ciência. Negacionistas que se fodam. É isso. Boa. Nossa terapia já deu hoje. Alguém quer dar mais algum comentário, alguma coisa? Mari? Não? Não. Querem que vamos encerrando? Querem que eu já aproveite que o microfone está ligado para fazer minha despedida? Por favor. Então tá, gente. O programa mais especial em que eu já participei. Acho que esse é um assunto muito importante falar sobre isso. Obrigada de novo, meninos, por terem se aberto. E por mim é isso. Eu paro por aqui e a gente se vê, não sei, acho que na próxima semana, talvez. Aninha. Bem, um tchau carinhoso, que a semana que vem seja mais leve em vários sentidos. E é isso. Gente, vamos lá, vamos pro próximo. Qual a próxima? Semana que vem o programa é temático Disney. Só vai poder falar sobre Disney. Chico quer dar um recado final? Ai, Disney que se exploda, né? Mas a Disney é racista também. Mas a gente pode falar sobre isso. Gente. Enfim, fogo nos fascistas, fogo nos racistas, fogo nos negacionistas e procure ajuda. Maravilha. Muito obrigado para todo mundo. Chico, estamos aí. Um beijo e até semana que vem. Vinheta.